Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Mas chamou muita atenção, né? Até o que foi citado, né? Os 6 anos, né, Renan, que a Titadella faz uma graça bonita de ver, né? Com um elenco muito, muito barato, né? A Titadella tem o segundo elenco mais barato, o segundo não, minto, agora já tem o quarto elenco mais barato da BKT. Já há muitas temporadas era o último, era o elenco mais barato da BKT. Resolveu ter uma evoluída no elenco, né? Algumas contratações foram feitas, mas isso não quer dizer que a Titadella é postulante a título, né? Inclusive caiu de produção bastante aí, né, nessa temporada, né, sob o comando do Gorini, mas de toda forma, no jogo a jogo, né, se vou por assim dizer, a Titadella parece que vai se manter na BKT, dessa vez não vai para o playoff, né, porque não vem demonstrando um futebol tão interessante assim. Perdeu nos últimos 2 jogos, perdeu para a Edina, fora, perdeu em casa para a Ternana, que também vem jogando muito bem, né, nessa temporada. Mas, como eu citei, contratou, né, como nunca tinha contratado, né, contratou o Embalo, né, atacante, contratou o Asensio, né, que não é o Asensio, obviamente, do Real Madrid, é um que roda a Itália já há algum tempo e não dá certo nenhum. Dessa vez está dando certo, né, inclusive. É o artilheiro do time. Mas, se você for reparar, né, a Titadella é tão curiosa, a história da Titadella, essa situação de sempre fazer frente quando resolve contratar melhor, quando resolve, vamos gastar um dinheirinho? Vamos, dá errado. Porque a Titadella acho que nunca teve nessa posição nas últimas temporadas. A Titadella está brigando contra o rebaixamento agora, né? Não está nem no meio da tabela. A Titadella está em 15º lugar e está a 1 ponto à frente do Palermo. Se o campeonato acabasse agora, o Palermo empatasse o próximo jogo, a Titadella estava no playoff, no play-out, né? Então, assim, eu vejo um time que, como eu citei, está em declínio, né? Até começou fazendo uma graça no campeonato, depois caiu de produção, né? Precisa modificar algumas questões em campo, né? Eu acho que, principalmente questão tática, eu acho que o Gorini ainda não entendeu como fazer essa equipe jogar, mas já passando a bola para vocês, com muito pesar que eu vejo que a Titadella é forte candidato ao rebaixamento. Renan, pode ir. O Titã, a melhor partida do Titã na temporada foi o primeiro jogo da Série B, quando venceu por 4-3 o Pisa, que o Asensio fez um gol de pênalti, se não me engano, mandou a torcida do Pisa calar a boca e os torcedores do Pisa começaram a inundar as redes sociais do Asensio, falando, ameaçando ele de morte, essas coisas, é um bagulho bem louco. Mas o Titã lá depois do jogo contra o Pisa, que foi muito disputado, o Titadella foi do início ao final muito aguerrido, não teve essa mesma pegada nos jogos seguintes, né? Tanto que só foi vencer 3 jogos depois contra o Frosinone por 1-0. Aí voltou a declinar, né? Perdendo, sendo goleado pela Regina e perdendo para a Ternana. Então, o Titadella, infelizmente, vem decaindo cada vez mais, parece estar em um processo de involução, principalmente depois da saída do Roberto Venturato. A equipe não se acertou mais, até conseguiu na temporada passada chegar ali no meio da tabela. Eu não lembro se ela conseguiu se classificar para os playoffs, eu acho que sim, mas saiu logo no começo. Mas essa temporada de longe está sendo uma das piores das últimas 6, 7 temporadas do Titadella. E eu acho que vai ter que brigar para não evitar os playouts, né? Acho que cair não vai chegar, mas pelo menos aí os playouts acho que corre um risco de chegar. Então, infelizmente, aí acho que o brilho do Titadella tá esvaecendo
um pouquinho aí a cada temporada que passa sem o Roberto Venturato, né? Assim, as mesmas ideias que tinha anteriormente. Não digo as ideias, porque às vezes o Titadella segue as ideias, mas a qualidade dos jogadores que chegam, aliado ao treinador, não está sendo tão bacana. Mas, Renan, é esse pensamento, a manutenção desse pensamento da Titadella é que o Gorini era o auxiliar, né? Ele só foi... Realmente. Exatamente. Achou que seria... vou botar o auxiliar. Não é assim. Também, seria muito fácil, né? Mas o principal jogador aí do Titadella, para mim, é o Henrique Baldini. É um atacante muito bom. E o goleiro do Titadella, o Castrati, acho que inclusive ele é titular da seleção... Não. Sim, não lembro se é titular ou reserva da seleção da Albânia. É reserva, mas é muito bom goleiro mesmo. Eu gosto muito do Castrati, merecia aí jogar em uma equipe... Seria um bom reserva aí para uma equipe da Série A, o Castrati. Acho muito bom goleiro. Também tem o Tommaso Cassandro, defensor, que também eu acho um bom jogador também. Acho que são os principais jogadores aí do Titã. Talvez ali poderia ser uma opção aos Skorupski, né? Até que o Bard do Frosinone até que dá pra conta, dá pra brincar com ele, sabe? Castrati no lugar do Skorupski, vai. Aí também não, né? Acho que é forçar a amizade aí. Eu prefiro deixar os Skorupski bonitinhos. Eu gosto do Skorupski, você que não gosta tanto dele, eu acho ele um goleiro... Eu não gosto assim, eu não gosto da que ele é oscila demais, dele, é tipo o das Gorini. oscilações, exatamente. Ele tem jogos memoráveis e jogos tenebrosos, assim, mas eu acho que no geral ele é bom goleiro, assim, tecnicamente, se eu fosse analisar tecnicamente, acho que ele é um bom goleiro. Sim. Só oscila demais. Mas aí, resumindo, na minha parte da fala, não sei, Renan, você tem... Não, pode seguir. Acho que, resumindo, assim, porque o Stefano falou um pouco, eu concordo, você falou um pouco, eu concordo, eu vou unir o que você falou e o que o Stefano falou, vou concordar com vocês dois, e só adicionando uma questão, acho que o tipo de jogo que a Titadella fazia aí nas últimas temporadas, que era ser um jogo mais pragmático e sepuar o adversário, porque a Titadella é um dos times mais faltosos da Liga, em algumas temporadas já, é um time que utiliza muito o recurso de parar o jogo com faltas, né? Não está dando muito certo nessa temporada, né? Então, isso aí também é um fator que pode ajudar a explicar. Não estou dizendo que é o fator, mas pode ajudar a explicar. É um elenco que a gente olha, de fato, aqui falta material humano, né? Todos concordam aqui que falta material humano, assim, não é... Vocês mesmos estão dizendo que faziam muito com muito pouco. Então, assim, era um trabalho que tinha uma gestão que conseguia fazer milagres, digamos assim, e que agora, obviamente, acho que outra charada que pode estar sendo desvendada, que foi o que o Renan falou, foi a saída lá do Venturato, né, Renan? Venturato, e também pode ter ajudado aí nesse desempenho ruim. A equipe hoje, por exemplo, além de estar na posição que está, que vocês mesmos já destacaram, que é ali um degrau acima do play-out, na 15ª colocação. Hoje, uma valência que o Titadella tinha, não tem mais, que era ter uma defesa que conseguia equiparar, ou seja, o ataque fazia pouco, mas fazia, e a defesa tomava gols, mas tomava pouco. Agora já desequilibrou, a defesa tem tomado bastante gols. Assim. É uma diferença aí considerável de 7-11. E, enfim, falta material humano. Então, a união, só resumindo, eu acho que é a união de tudo que vocês falaram aí. Apesar disso, é a 6ª melhor campanha em casa. Então, se conseguir manter a pegada em casa, pode se salvar, né? Pode se salvar. Agora, fora de casa, aí que o bicho pega, porque a equipe perde muito desempenho e é a 18ª campanha da Liga fora de casa. Então, e só um comentário, Enzo, até foi citado sobre o Giacomo Beretta, né, o atacante. É interessante lembrar que o Beretta ele já foi considerado um dos atacantes mais promissores há muitos anos atrás. Né? Ele era da base do Genoa, foi para a base do Milan, depois voltou para a base do Genoa, foi comprado caro, inclusive para a época, né, da base do Genoa.
né? Ele saiu, se não me engano, por quase 2 milhões pro Milan, 2 milhões de euros. Aí depois o Milan comprou ele novamente do Genoa, né? Ele chegou a ser um cara que era com a constância e artilheiro da base da seleção italiana. E do nada parece que ele resolveu chutar o balde, né? Passou por Foggia, Virtus Entella, Provercelli, saiu mais um daqueles jogadores que caminham, né, por diversos clubes de futebol italiano, e estava bem no Padova, no Padova, né? Estava sem clube, Padova contratou, foi bem, aí Cittadella contratou, né? Também acho que sem valor, foi sem custo, se não me engano, e era um jogador que, mais um daqueles casos, né, que a gente costuma ver bastante, né, que a gente vê inclusive na BKT, muitos jogadores promissores, tem tudo para dar certo e se perdem, e hoje é esse caso aí. Foi uma falha do Giacomo Beretta que custou a vitória do Cittadella na última partida. Foi citado aí nos comentários. Sim. Só um detalhe, o Cittadella teve um atacante suspenso por doping, o Okonkwo. Ele estava no Cittadella, foi flagrado em exame antidoping e foi suspenso do futebol, acho que por 2 anos. E ele era um dos principais atacantes da equipe do Cittadella, estava muito bem no clube do Vêneto. É mais um ponto para tudo dar errado de Cittadella, então infelizmente a minha Cittadella, carinhosa Cittadella, não vai permanecer na BKT, na minha opinião. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.